Fala, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do KNAPS, tudo bem com vocês? Nessa aula, a gente vai trabalhar um pouquinho em cima da lei de Proust, a lei das proporções definidas. Lembra disso? Vocês lembram que eu falei que a gente ia definir uns conceitos, então, iniciais, que depois a gente ia trabalhar exemplos específicos sobre cada um desses conceitos? Hoje, a gente vai destacar um pouquinho da lei de Proust. Por quê? Porque a gente vai falar de excesso de reagentes. Então lembra que eu dei o exemplo do bolo para vocês? 3 ovos para 1 xícara de leite. Então eu vou fazer um bolo, eu preciso de 3 ovos, 1 xícara de leite. Se eu quiser fazer 2 bolos, eu vou pegar 6 ovos, 2 xícaras de leite. Mas e se, quando eu for fazer um bolo, eu tiver 5 ovos e 1 xícara de leite? Vocês percebem que um dos ingredientes está em excesso? Nesse caso é simples de você imaginar, né? Eu vou pegar então 3 ovos, 1 xícara de leite, vai me sobrar 2 ovos. Porque eu tô, de certa forma, quando eu coloquei os ingredientes, violando a lei das proporções definidas, a lei de Proust, né? Então, a gente vai trabalhar com proporções estequiométricas e tentar descobrir dentro da reação qual dos reagentes está em excesso. No nosso caso, 5 ovos para 1 xícara de leite. O que aconteceu? Eu já bati o olho e percebi qual dos reagentes está em excesso. Os ovos. Consequentemente, a gente vai dizer que o outro ingrediente, ou seja, o ingrediente que não está em excesso, ele vai receber o nome na nossa reação de reagente limitante. Então, o que aconteceu? Por que eu não consegui fazer 2 bolos? Por que eu não consegui usar aqueles 2 ovos a mais? Porque o leite limitou a quantidade de bolos que eu conseguiria fazer. Trazendo isso para o universo químico, então o que vai acontecer? Eu tenho uma proporção definida entre os reagentes, certo? Em alguns casos, quando a quantidade de reagentes que eu coloco não respeita a proporção estequiométrica definida, um dos reagentes vai sobrar. O outro é o reagente limitante. E a primeira coisa que a gente vai ter que identificar quando a gente estiver resolvendo um exercício que tenha excesso de reagente, a primeira coisa que a gente vai ter que perceber e que a gente vai ter que descobrir é qual é o reagente limitante. Primeiro passo, qual é o reagente limitante? Depois, eu vou então calcular o excesso de reagente e remover esse excesso de reagente da minha conta. Tá certo? Eu vou colocar para vocês agora 2 métodos de resolução de exercício que a gente vai poder fazer quando um dos reagentes está em excesso. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha, a gente vai trabalhar a mesma reação, o mesmo exemplo, só que resolvendo de 2 formas diferentes, tá certo? Dá uma olhadinha no slide então, olha só. O que eu fiz? Vocês lembram que a gente trabalhou aí no exemplo a decomposição do carbonato de cálcio, né? A gente tinha pegado o carbonato de cálcio, esquentado e feito ele virar óxido de cálcio com gás carbônico. Agora a gente vai fazer o processo contrário. Vamos pegar o óxido de cálcio, juntar com gás carbônico e formar carbonato de cálcio. Essa reação tem aqui, então, uma proporção estequiométrica, né? Que é 56 gramas de óxido de cálcio, 44 gramas de gás carbônico, 100 gramas de carbonato de cálcio. Aí você vai lá e falar, mas professor, de onde você tirou esses números? É simples, balanceei a reação e peguei os valores das massas atômicas na tabela periódica. Peguei os valores das massas atômicas na tabela periódica e multipliquei pela constante de Avogadro. Certo? Se eu pegar, então, 1 mol de óxido de cálcio, eu vou ter 56 gramas de massa. Se eu pegar 1 mol de gás carbônico, eu vou ter 44 gramas de gás carbônico. Por quê? Porque a massa atômica, ou a massa molecular do óxido de cálcio é 56U. Somei lá, peguei na tabela periódica. A massa molecular do gás carbônico é 44U. Logo, a massa molar, 44 gramas. E aí eu estabeleci, então, essa proporção estequiométrica. Olha lá, 56 gramas
de óxido de cálcio, 44 gramas de gás carbônico, 100 gramas de carbonato de cálcio. E aí, eu vou misturar 150 gramas de óxido de cálcio e 88 gramas de gás carbônico no meu laboratório. Então eu tenho um laboratório e eu vou colocar isso aqui. E aí eu pergunto para vocês, qual o reagente limitante? Qual o reagente em excesso? Mas a pergunta principal que eu quero obter a resposta é, quanto de excesso eu tenho de qual dos reagentes? Então percebe? Basicamente, no meu exemplo, 5 ovos para uma xícara de leite, eu perguntei o que sobrou e quanto sobrou. A resposta seria, sobraram 2 ovos. E aqui eu vou ter que determinar a mesma coisa. O que sobrou e o que sobrou e quanto sobrou. Como que eu vou fazer isso no primeiro caso? Eu vou analisar então as proporções definidas da seguinte maneira. Eu vou dividir 150 por 56 e vou obter 2,67. Eu vou chamar isso de coeficiente. Significa o quê? Que para o óxido de cálcio, eu estou pegando 2,67 reações. E a mesma coisa eu vou fazer com o gás carbônico. Peguei 88 e dividi por 44. Significa que eu tenho 2 vezes a reação. Ou seja, para o gás carbônico, a minha amostra tem o dobro, né? Certinho. E para o óxido de cálcio, a minha amostra tem um pouquinho mais que o dobro. Repara nessa expressão que eu usei. Um pouquinho mais que o dobro. Percebeu? Quem é o reagente em excesso? O reagente em excesso é aquele que tem um pouquinho mais do que o outro, ou seja, se eu divido então o valor da amostra pelo valor da proporção estequiométrica, eu obtenho um coeficiente. Certo? O reagente que tiver o menor coeficiente será o reagente limitante. Todos aqueles outros que tiverem um pouquinho a mais estão em excesso. No nosso caso, então, olha lá, o gás carbônico é o reagente limitante. O óxido de cálcio é o reagente em excesso. Como é que eu vou fazer para calcular quanto está sobrando, então? Eu não vou conseguir fazer 2,67 reações. Por quê? Porque eu só tenho gás carbônico para fazer 2. Não é verdade? Então, quantas reações eu vou fazer? Vou fazer 2. Então, dá uma olhadinha na conta que eu vou fazer para vocês aí, ó. Olha lá. Eu tenho, então, 150 gramas, que é o que eu coloquei. Desses 150 gramas, eu não vou conseguir usar tudo. Eu só vou conseguir usar 2 vezes. Certo? Então, olha, 150 gramas veio daqui. Certo? É o meu total. Desse total, eu vou tirar o quanto eu vou usar. Quanto eu vou usar? O número de reações que eu vou conseguir fazer vezes a quantidade que eu vou usar em cada uma dessas reações, percebe? Por causa desse reagente limitante, eu só vou conseguir fazer a reação 2 vezes. Logo, eu só vou conseguir usar 56 gramas 2 vezes. Eu peguei, então, 2 vezes 56. Do total, eu tiro esse 2 vezes 56. E sobra 38 gramas. Tudo bem? Deu para entender, então, que o meu reagente em excesso é o óxido de cálcio. E a quantidade de excesso que eu tenho é 38 gramas. Agora, a gente vai fazer esse mesmo procedimento de uma outra forma. E, obviamente, a gente tem que chegar no mesmo resultado, certo? Se você quiser resolver os seus exercícios dessa forma, resolva. Se você quiser resolver da outra forma que eu vou mostrar agora, resolva. O importante é chegar no resultado. Eu estou dando para vocês 2 opções de como chegar no resultado, certo? Então vamos voltar e colocar de novo a mesma reação química. Obviamente, a mesma proporção estequiométrica. Obviamente, a mesma amostra. Agora, em vez de analisar a proporção de uma reação para outra, ou seja, da minha proporção original para a amostra, eu vou ver quantas vezes a massa de gás carbônico precisa ser menor que a massa de óxido de cálcio. Ou seja, quanto de óxido de cálcio eu preciso ter a mais do que o gás carbônico para que essa proporção seja respeitada. O que eu vou fazer então? Eu vou elaborar uma referência
e um teste. Olha só. Eu pego então 56, que é essa massa, e divido por 44, que é essa massa. Eu chego à conclusão de que a massa de óxido de cálcio precisa ser 1,27 vezes maior que a massa de gás carbônico. E aí eu faço essa mesma divisão aqui na minha amostra. Dá uma olhadinha então. Eu estou descobrindo que a minha amostra, dividi então, ó lá, 150 por 88, dividi 150 por 88. E eu descobri que na minha amostra eu tenho 1,7 vezes mais óxido de cálcio do que gás carbônico. Percebe? Tinha que ser 1,27 vezes. E eu tô com 1,7 vezes a mais. Significa que, dá uma olhadinha, como o meu teste é maior do que a referência, então olha só, como o meu teste é maior do que a referência, era para eu ter 1,7 a mais. Era para eu ter 1,27 a mais. Eu tenho 1,7 a mais. Como o meu teste é maior do que a minha referência, significa que o número de baixo é o reagente limitante. Olha só, o meu 88 é o reagente limitante. Então olha a conta que eu vou fazer para vocês. Eu vou pegar de novo esse total, que é o meu reagente em excesso, e dele eu vou tirar a quantidade que eu realmente vou usar de óxido de cálcio. Então, eu coloquei 150, mas eu preciso descobrir quanto eu realmente vou usar. Eu vou usar 1,27 vezes mais do que a massa de gás carbônico. É o que a gente aprendeu aqui, ó. A gente aprendeu que para manter a proporção nessa reação, a gente precisa de 1,27 vezes mais óxido de cálcio do que gás carbônico. Então aqui eu só vou usar 1,27 vezes mais do que o gás carbônico. Então eu vou pegar este total e dele eu vou tirar 1,27 vezes a massa de gás carbônico. Vou usar 1,7 vezes mais vou usar 1,7 vezes mais óxido de cálcio do que gás carbônico, tá certo? E de novo, chego a 150 menos 1,27 vezes 88, o mesmo valor de excesso de reagente. Percebeu? Dentro dessas duas opções, então, você pode escolher a que mais te agrada para resolver o exercício. Parece complicado, não parece? Mas depois que você fizer alguns exercícios, você vai entender que não é tão complicado assim. Você vai pegando a manha. Tem aí um procedimento que você segue e que você chega tranquilamente na resolução do exercício. Tá certo? Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você escolha um desses dois métodos ou invente o seu método, desde que dê certo, que encontre o resultado sempre. Tá tranquilo. Desde que você passe no vestibular, eu tô feliz. Tudo bem? A gente se vê numa próxima aula, um abraço e até lá!